Vamos começar então com o nosso módulo 4. Vamos falar sobre as aplicações BIM e obra no planeamento 4D e nas quantidades 5D. O BIM e obra, em comparação com o gabinete de projeto, ou seja, na fase de projeto, normalmente apoia-se mais no sentido de que há uma melhoria de compreensão do projeto, de leitura do projeto em si. E isto só graças à visualização tridimensional. E também à redução de erros e omissões. Enquanto que há certos usos que ainda estão a haver, ainda está a haver uma maior implementação na redução de custos e tempos. É óbvio que o BIM pode ajudar. Aqui em Portugal ainda não é tão típico isso acontecer, utilizar os softwares nesse sentido, mas só a utilização de modelos tridimensionais tem havido aqui grande vantagens só na compreensão do próprio projeto. No ponto de vista no mercado externo, também se fala muito na capacidade de colaboração com as outras empresas subcontratadas, com a redução do risco de sobretrabalho perante aquilo que se recebe e, portanto, de forma geral, o BIM em obra acaba por utilizar as mesmas vantagens que o gabinete projeto, mas com uma diferença na notoriedade de percentagem daquilo que realmente se apoia mais. O BIM em obra tem maior foco interno nos modelos, na parametrização de custo e tempo. Ou seja, nós vamos utilizar softwares específicos, tal como o Navisworks, por exemplo, para dar vida no planeamento do projeto através daquilo que nos é recebido. E isto permite atualizações automáticas, otimizações de planeamento de construção e permite também aos fiscais de obras obter simulações para a resolução de situações reais encontradas em obra. Para isso, utilizamos também integrações de software diversas. O Navisworks é um deles, integra o modelo federado e os modelos separativos, com o NWD e o NWC cash file de cada especialidade, e também possibilita a integração do modelo Gantt de gestão. Ou seja, nós podemos exportar diretamente o Microsoft Project do planeamento e importá-lo para o Navisworks, e em 3G veremos a evolução da obra em si. Nós temos ainda outros softwares, nomeadamente o Bexel, que é a líder do mercado na questão do BIM em obra, consegue otimizar todos os trabalhos ao mesmo tempo. Pega no modelo em si, consegue fazer simulações visualmente muito mais apelativas que o Navisworks, por exemplo, e permite também um planeamento, permite uma simulação de custo, permite também a intervenção de vários membros da equipa no próprio software, é colaborativo. E, portanto, dependendo do tipo de obra, às vezes pode ser esperado, por muito pouco contributivo que isto seja, um modelo menos detalhado em diversas fases. Mas também pode incluir trabalhos de modelação a nível de escavações, escuramentos, que às vezes não é pedido em projeto. Às vezes o que acontece é que o modelo é recepcionado pela construtora de uma certa forma, não se manipula o modelo, porque de facto a informação está lá e é responsável do projeto, mas cria-se outros modelos secundários para auxiliar na preparação do projeto em si. E o que nós temos aqui é um pequenino vídeo a mostrar o que é que o Bexel faz. É um software que é utilizado muitas vezes nos Estados Unidos, permite a análise das dimensões do BIM em vários níveis, na questão da documentação também, na questão também da modelação de infraestruturas urbanas, permite também a simulação da construção dos diversos elementos estruturais, de arquitetura, permite também ter associado aqui um espectro temporal do desenvolvimento do projeto. Podemos criar, de facto, uma simulação daquilo que é esperado que seja feito em todos os dias e, ao mesmo tempo, serve como uma espécie de automedição, porque nós vamos ter associados também o planeamento da obra e também a extração de quantidades em tempo real, ou não, podemos até fazer uma simulação. Podemos também ver como é que está o progresso do custo de obra, se está a fugir muito daquilo que é esperado ou não. Pronto, é uma ferramenta bastante útil, bastante complexa, muito cara, infelizmente, mas que tem sido usada agora pelas grandes empresas no forro da nossa indústria. Agora, há de facto uma importância na modelação, independentemente se estejamos em projeto ou em obra. Mas os erros são muito mais comuns a serem verificados em obras e é muito importante nós termos em conta isso. Suposições de elementos arquitetónicos com elementos estruturais leva a quantidades erradas para a obra. Tem que haver uma correta divisão entre os elementos de arquitetura e de estruturas. Isto é muito mais comum de acontecer que aquilo que nós achamos. Pode haver suposições de paredes de arquitetura com vigas e pilar, quantidades erradas, mais uma vez, força-nos a divisão correta entre os elementos das várias disciplinas. Nós temos aqui uma simulação muito boa. Nós temos aqui as diferenças de quantidades que ocorrem quando há uma separação correta dos modelos de estruturas de arquitetura. Vejam a diferença que há nas medições de paredes, nas medições das camadas, entre uma situação que efetivamente está correta e que está errada.
por muito pequenas que esta quantidade seja, o que acontece é que, efetivamente, se isto for feito em diversos pilares, em diversas zonas, as quantidades são astronomicamente erradas. E, portanto, é importante nós darmos uso à utilização, no caso do Revit, da função de join, de saber respeitar os agrupamentos dos elementos da correta forma, porque depois as medições têm que bater certo. O desafio na medição num BIM, trouxe aqui um exemplo prático, há vários, mas de facto um deles que a minha experiência profissional me diz muito é de facto as cofragens. As cofragens é um processo muito complexo de medição e que tem muitas regras e que no modelo BIM às vezes pode não ser replicado da forma correta. Nós podemos medir as faces dos pilares, as faces das vigas e simular as cofragens, mas estamos a esquecer das zonas de interseção, das zonas de suposição da mesma face de cofragem e, portanto, nesse sentido, existem várias formas de conseguirmos dar a volta. Uma delas é através da programação visual, o cálculo de superfícies de elementos estruturais diretamente apoiada nela mesmo, implica muito cuidado, é preciso haver um claro acompanhamento com as regras, neste caso, no nosso caso interno do LUNEC, que contabiliza as cofragens, e tem que ser sempre feita uma medição com base num processo construtivo, e não só do que é o produto final, e isso é tal grande desafio em obra. Em obra é também pertinente que haja uma ligação direta ao articulado que é usado para a elaboração do MQT. Temos o Candy CCS Candy, peço desculpa, que consegue associar diretamente a extração das quantidades ao articulado que é estabelecido de forma colaborativa, em que nós no elemento ensinamos as propriedades geométricas e não geométricas, e os elementos têm que estar prontos para essa análise e leitura que seja feita de uma forma eficiente e rápida. É necessário também haver uma compatibilização da informação, dos modelos BIM, do articulado da medição, da estrutura utilizada pelo próprio empreiteiro, que pode ser diferente. Ou seja, é preciso organizar internamente os modelos BIM a informação dos diversos parâmetros, nas armaduras, por exemplo. É preciso também organizar na questão das tubarias, os diâmetros e dividi-los para o articulado que é correto. Eu, se no meu modelo Revit, por exemplo, eu consegui criar um articulado específico para cada objeto, para cada especialidade. Quando eu exportar o MQT, vamos ter isso já tudo feito automaticamente. Quando nos chega à obra, a leitura é muito mais fácil daquela que não é. Aqui temos um exemplar, mais uma vez, da questão do LOD. Esta questão do LOD é importantíssima em obra. Às vezes o modelo chega-nos no nível pormenor que não é suficiente. Se é para ser usado em obra, tem que ter especificidades no nível de pormenorização que seja adequado para a obra. Não se pode esperar milagres. Não se pode esperar tirar informações de objetos que não foram especificados no processo BIM na fase de projeto. E em obra isso não pode acontecer. Portanto, tem que haver um claro entendimento para isso. Por exemplo, nós temos aqui duas separações distintas de objetos. Temos nas paredes aquilo que são paredes de madeira, paredes metálicas, paredes de compósitos quaisquer, e temos a decomposição da porta em si. Peço desculpa, eu disse parede, estou a falar das portas. E há, de facto, obras em que é necessário medir tudo o que seja das portas, desde a própria fechadura, desde a própria base de suporte à porta, e podemos chegar a este nível de parametrização. Mais uma vez, isto tem que corresponder àquilo que está nos modelos. Existem também vários add-ins no próprio Revit para ver a compatibilização de informação de forma automática. Podemos fazê-la de forma, com compatibilização de informação, às vezes voltamos ao articulado, voltamos também à organização de informação. O Revit exporta uma tabela Excel de uma certa forma, mas o empreiteiro pode não gostar ou pode não ser suficiente e temos que compatibilizá-lo com aquela que é a forma mais adequada. É mais nesse sentido que pretendo falar. É importante haver uma interligação fluente de dados. Por isso é que existe os sistemas de classificação de objetos, porque permite uma divisão muito mais clara depois para o articulado. Embora isto seja muito mais notória no mercado externo, no mercado do Reino Unido, no mercado australiano, no mercado britânico, peço desculpa, americano, em que aí já existe esta preocupação de interligação dos dados com o articulado, existe o sistema de classificação. Em Portugal também, embora infelizmente ainda não esteja a ser usado tantas vezes. Temos aqui o nosso SEC-Class, que eu já tinha falado há uns tempos atrás. O SEC-Class é o nosso sistema de classificação interno português. Eu deixei lá o link na plataforma, convido-vos a vocês verem para ver como é que é dividida essa informação. E depois chegamos também à parte que é um pouco às vezes mais divertida e é interessante, que é levantamento de informação em obra, com drones, com laser scanning, com nuvens de pontos, que normalmente é utilizada em reabilitações. Podemos chegar com os equipamentos devidos, fazer esse levantamento de nuvem de pontos e conseguimos depois pegar nesse nuvem de pontos, criar uma base para a nossa modelação. É feita através primeiro da fotogrametria e mais tarde converte-se na nuvem de pontos em si mesma. E nessa informação que é obtida é tratada no modelo BIM como deve ser.
Dentro disso, podemos também ainda criar outra potencialidade, que é a potencialidade de poder identificar patologias através da nuvem de dados. E nós, ao utilizarmos uma nuvem de dados de uma obra existente, nós conseguimos identificar patologias e transmiti-las imediatamente à equipa que está a trabalhar na concepção técnica. É uma das potencialidades que temos dentro do BIM em obra. Para além disso, também podemos incutir planos de manutenção. Às vezes o laser scanning não é só usado para projetos novos, às vezes são usados para projetos existentes, quando, nomeadamente, mais uma vez, acaba por bater sempre no mesma tipologia de edifícios, que é nos edifícios industriais. Existem empresas que contratam empresas de levantamento digital que fazem esquemas de instalação, conseguem tirar o número de série dos equipamentos e fazer um registro de uma ficha de manutenção. Lá está, não na fase de modelação, mas na fase de levantamento de informação. E, portanto, como podem ver, o BIM Obra tem muito que se liga, tem muitas potencialidades e que deve ser explorada mais uma vez, tendo em conta aquilo que é o objetivo em obra mesmo.